to me, you broken one, and I will give you peace. I will give you peace. Come to me, you broken one, and I will give you peace. I will give you peace. I will calm your waters, and I will whisper, peace, be still. Take me upon you. I will give you peace. Come to me. Come to me. I have been waiting for you here. I have been waiting for you here. Come to me, you burden one, and I will give you joy. I will give you joy. Come to me, you burden one, and I will give you joy. I will give you joy. You will rise like eagles, and my joy will be your strength. Take me upon you, I will give you joy. Come to me. I have been waiting for you here. He has been waiting for you here. Oi, minhas meninas, minhas amigas, irmãs. Boa tarde. Hoje, sexta-feira, estamos aqui para mais uma live, mais um tempinho para a gente poder, não é bem meditar na palavra, mas a gente fazer uma pequena reflexão, né? O meditar seria algo mais profundo, né? E precisaria de mais tempo. Então, uma pequena reflexão. Eu gostaria de começar hoje pegando um gancho naquilo que foi falado no domingo, né, a respeito de Efésios 5, do 22 ao 33, quando fala do relacionamento de marido e mulher, e depois no 6, 1 até o 6, 5, que fala sobre o relacionamento dos filhos, né?
E então isso durante a semana eu fui pensando sobre isso e realmente, né, algo que está sendo muito, precisando muito nas famílias é a gente resgatar o valor do relacionamento, né? Se alguém te fizesse uma pergunta, por que que Jesus veio ao mundo? Né? Qual foi o propósito de Jesus vir ao mundo? Aí a gente poderia dizer assim, salvar o mundo, salvar as pessoas. Sim, né? Ele veio para salvar, sim, mas o propósito de Jesus veio para restaurar um relacionamento, os relacionamentos que estavam quebrados. Né? Os nossos relacionamentos estavam quebrados tanto na vertical, o nosso relacionamento com Deus, estávamos debaixo da ira de Deus, e também para resgatar o nosso relacionamento, né, horizontal, que no caso com as pessoas. Quando nós não estamos bem com Deus, a gente não está bem com as pessoas, né? Mas é importante a gente entender que nós temos que ter intimidade com Deus para que o nosso relacionamento seja um bom relacionamento com Deus. A gente precisa ter esse relacionamento com Deus, a gente precisa ter essa intimidade. Nós precisamos ter o nosso tempo, né, de leitura da palavra, meditação na palavra, e é meditar mesmo, né? A palavra meditar, ela tem o sentido da vaca, né? Quando ela come, ela rumina. Né? Então, aquela comida vai para o estômago, volta para a boca, ela mastiga mais um pouco, vai para o estômago volta de novo para a boca, e assim fica esse processo. Então, isso que é o meditar. A gente pega um texto da palavra de Deus, né? E a gente começa a pensar naquilo, para que aquilo desça ao nosso coração, para que aí venha mais à nossa mente, para que a gente pense novamente, desça ao nosso coração novamente, até que isso fique impregnado em nós, a ponto de mudar a nossa mente, mudar a nossa forma de pensar. Né? E nós temos muito problema com o relacionamento. Primeiro, eu acredito assim que o maior ataque do inimigo, Pedro ele diz, né, que o diabo, o nosso adversário, ele está em derredor procurando a quem tragar. E é exatamente nos relacionamentos que eles nos pegam. E a gente viu no domingo o relacionamento marido e mulher, mulher e esposa e marido, como é importante um bom relacionamento entre os dois. Está cansado de se falar dentro, né, das igrejas, de se ensinar dentro das igrejas que um bom relacionamento familiar, né, entre esposo e marido, isso gera filhos mais equilibrados, filhos mais autoconfiantes, mais confiantes. O relacionamento de marido e mulher é um testemunho vivo para os filhos do relacionamento deles com Deus, porque como que uma mãe pode ser tão santa, né? Como que um homem pode ser um homem santo, ter uma vida santificada, se no relacionamento os dois brigam o tempo todo, ofende um ao outro, dizem coisas incompatíveis com aquilo que se diz que crê. Como a Bíblia diz, como é que pode a mesma boca, né, que louva a Deus, depois pode amaldiçoar um irmão, ou amaldiçoar um ao outro? Então, essa coisa de resgatar esses relacionamentos é muito importante. E isso começa dentro da família, isso foi falado domingo. Isso afeta os filhos vão aprender a se relacionar com o outro através do relacionamento dos pais. E isso depois vai sair fora da casa. Né? Isso aí, então, vai para dentro da igreja e da sociedade. Uma coisa que a gente ouve muito é que lares, né, famílias equilibradas, as igrejas são equilibradas. Né? Família, se a família fosse mais equilibrada, a sociedade seria mais equilibrada. Afinal de contas, né, de onde é que saem os marginais, né, os assassinos? Eles saem de dentro de uma família. Né? Eles tiveram uma família. Então, isso é muito importante. E eu gostaria de falar sobre o relacionamento. Eu comecei desde o começo, eu comecei a falar sobre o relacionamento entre irmãs, né? O relacionamento entre as duas esposas, no caso, né, que eram irmãs, mas eram esposas também do mesmo homem. Então, um relacionamento ali conjugal, né, como que o relacionamento delas afetou a vida delas conjugal. Nós falamos do relacionamento de Sara com Agar, que era um relacionamento de empregada e patroa. Né? E assim a gente falou do relacionamento de sogra e nora.
né? Aliás, para nossa surpresa, a gente viu um bom relacionamento, né? Isso quer dizer que não é impossível, isso é mito, isso é coisa criada na cabeça das pessoas. Mas por quê? Porque os relacionamentos não são bons, independente. Então, se um relacionamento de uma pessoa com a sogra não é bom, pode ter certeza que o relacionamento dela com o marido não é bom. Né? Se o relacionamento de um genro não é bom com a sogra, é porque o relacionamento dele com a esposa também não é muito bom. E a gente tem que fazer isso, tem que fazer uma autoavaliação, uma autocrítica. A gente tem que ir para a palavra, porque a Bíblia ela é uma regra para nós, né? Ela tem as regras para se viver bem. Né? Não é regras no sentido de que a nível, por exemplo, de tem que ser, o culto tem que ser assim, tem que cantar duas músicas, uma oração, aí não sei o quê. Não, não é nesse sentido essas regras, não são essas regras que eu estou falando, mas regras de fé, né? Então, para que a gente vá bem na vida, então por isso que a gente tem falado em buscar essa sabedoria, buscar sabedoria nos relacionamentos. Eu vou ler uma passagem onde eu vou falar do relacionamento, no caso dentro da igreja. Né, a gente falou lá em Filipenses entre duas irmãs que estavam discordando, questão de ministério, né, mas agora a gente vai ver uma coisa também profunda, que era, no caso, o relacionamento da igreja de Coríntios com Paulo. Né. Não vou dizer do relacionamento de Paulo com Coríntios, porque Paulo realmente amava aquela igreja. É interessante que é como o filho que dá problema, né? Parece que a mãe ama mais esse filho problemático, mas não é, porque a pessoa que tem problema precisa de mais atenção. Então, foi onde Paulo deu muita atenção. E quando a gente lê a carta de Coríntios, a gente vê quanto pecado que tem dentro da igreja. Por isso que tem problema de relacionamento com o seu líder, né? Com aquele que fundou a igreja. Então, eu gostaria que a gente lesse 2 Coríntios 6, são só 2 versículos, né? 12 e 13, Paulo fala assim: não tende limites em nós, mas estás limitados em vossos próprios afetos. Ora, com justa retribuição, falamos como a filhos, dilatai-vos vós também. O que Paulo está falando aqui, ele está falando de afetividade. Né? Então, a primeira coisa que envolve nos relacionamentos é a afetividade. Sem afetividade não existe relacionamento. Né? Paulo diz assim, né? Em justa retribuição, falo como a filhos, dilatai-vos vós também. Puxa vida, né? Passe a gostar de mim. Olhem para mim de uma forma diferente, que vocês vão gostar de mim. Paulo, ele sofreu muito essa rejeição, né? Dele não ser amado pela igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios foi muito injusta com ele. Ele se dedicava ao máximo à igreja, e eles chegaram a dizer até que ele abusava das pessoas, que ele tinha segundas intenções com as pessoas, que ele manipulava, né, a fé das pessoas. Então, assim, é uma coisa muito triste que a gente vê. Mas algo que eu gostaria de dizer, eu acho que a gente está prestes, né, a voltar a se reunir, eu não sei se daqui mais um mês, não sei quanto tempo, e como a gente ficou nesse isolamento, é muito mais fácil a gente se encolher nesses afetos. Né? Em vez da gente se dilatar, né? Sair para fora, é mais fácil a gente se encolher. Por quê? Porque agora eu estou fechada dentro da minha casa, eu não estou me relacionando com os irmãos. E daqui um pouco nós vamos estar juntos de novo, relacionando de novo. Né? E convivendo uns com os outros, uns com os defeitos dos outros. Porque é aquilo que Jesus diz, né? Você saudar, né, o seu amigo, uma pessoa que você gosta, é muito fácil, mas agora eu quero ver você saudar um inimigo. Né? Então, a gente conviver com pessoas que a gente tem afinidade, que a gente gosta, é muito fácil. Agora eu quero ver a gente, né, voltar na igreja, que é um lugar assim, onde há uma diversificação de pessoas muito grande. Cada um é de um jeito, cada um tem uma história, né? Cada um tem as suas dificuldades, tem os seus limites, e nós temos que aprender a conviver com isso. Nós precisamos ter esse afeto pelas pessoas, né? Olhar para as pessoas com mais carinho, com mais atenção, com mais paciência, sabendo que se ela tem defeitos, eu também tenho defeitos, porque se ela é pecadora, eu também sou pecadora, né?
Então, é uma coisa que eu gostaria de que a gente, nos próximos estudos, a gente começasse a falar mais sobre isso, né? Sempre eu creio que tudo envolve o relacionamento, não tem como você viver sem relacionamento. É o assunto mais importante, são os relacionamentos. Nós vivemos, né, numa sociedade onde os relacionamentos são muito superficiais, né? É, os relacionamentos, hoje em dia, né, as pessoas são muito individualistas, imediatistas, né? Então, ela se relaciona com as pessoas dessa forma. Né? Ela se relaciona com as pessoas, como a gente diz, né? É, os hedonitas, né? O hedonismo é o que? A pessoa procurar o seu próprio prazer, as pessoas não. E é o que a gente muito vê na sociedade. O importante é ser feliz. O meu filho, não. O importante é ele ser feliz. Não, o importante não é ser feliz. O importante é ele amar a Deus, obedecer a Deus e ter uma vida de intimidade com Deus. E aí sim, ainda que ele sofra perseguição, ainda que ele sofra bullying na escola, ele vai ser feliz. E é essa felicidade em meio a esse sofrimento. Né? Nós vemos quando Jesus está na cruz. O maior sofrimento de Jesus ali foi ele se afastar de Deus, foi ele estar, né, afastado de Deus. Por quê? Porque Deus virou as costas para o pecado. Né? Jesus ali estava representando toda a humanidade. Então, ali na hora, a ira de Deus caiu sobre Cristo. Porque todos nós estávamos embaixo da ira de Deus. Né? Então, o maior sofrimento de Jesus foi esse. Mas a Bíblia é muito clara lá, quando a gente vê em Isaías 59, né, falando acerca do sofrimento do Messias, e diz assim, mas ele vai olhar o fruto do seu trabalho e ele vai se alegrar nisso. Então Jesus sabia que aquele sofrimento dele tão grande ia trazer alegria ao coração dele quando ele tivesse os seus irmãos mais novos, né? Todos vão estar todos reunidos com ele. Jesus ele olhou para o futuro, ele vislumbrou o futuro, assim como Moisés, né? A Bíblia diz que Moisés, ele olhou para algo muito maior do que ser faraó, né? Do que ser um príncipe egípcio. Né? Ele trocou, ele preferiu o sofrimento de sofrer com os hebreus, junto com os seus irmãos hebreus, do que ele ter toda aquela glória, né? Toda aquela riqueza, toda aquela beleza que tinha no Egito, como ele sendo príncipe. Então, abrir mão, né, de uma coisa que é temporária, que é imediata, mas por quê? Pensando exatamente no bem-estar no futuro. A gente vê o caso, né, de Esaú, ele por causa da fome, na hora não, eu tenho que matar a minha fome, eu tenho que ser feliz, eu tenho que me sentir bem. Ele trocou, né, o direito dele de ser o primogênito por um repasto. A Bíblia é muito, muito claro sobre isso. Então, assim, ele trocou o espiritual, o eterno, por algo material e algo tão passageiro. E nós não podemos trocar os nossos relacionamentos, né? Por exemplo, nós não podemos, por causa dos nossos sonhos, né, nós colocarmos em risco o nosso relacionamento. Então, o meu sonho é ser uma médica. Ok, pode ser uma médica, pode estudar. Mas se isso implicar em eu ter que deixar os meus filhos, se isso implicar em eu ter menos tempo para ver os meus filhos, para poder estar orientando, educando os meus filhos, eu vou ter que abrir mão desse meu sonho. E isso, gente, é loucura. Eu tenho certeza, falar isso, as pessoas vão me criticar. Dizer, imagina, onde já se viu a pessoa abrir mão dos sonhos dela. Mas é você abrir mão de um sonho seu para um sonho muito maior, que é ter o seu filho, as suas crianças aos pés do Senhor, né, para formar um caráter cristão nos seus filhos. Porque à distância não existe educação de pai e filho à distância, de mães e pais à distância. Não existe isso. Né? Daqui a um pouco vão estar educando as crianças online. Né? Põe o filho lá na frente da câmera, lá, ó, meu filho, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não existe isso. Né? Educação de filho, inclusive, começa com afetividade. Porque o bebê, quando nasce, né, ele já quer o aconchego do peito da mãe. Para mamar, óbvio.
mas ali também existe afetividade, a gente sabe disso, né? Já foi comprovado cientificamente que a primeira voz que a criança reconhece quando ela nasce é a voz do pai. Por quê? Porque foi a pessoa que esteve mais perto ali da mãe, que teve a coisa da afetividade. A não ser que, lógico, a mãe passou uma gravidez sozinha, né? Muitas vezes o marido só trabalhando, muitas vezes o marido nem para dar um carinho, né, para alisar aquela barriga, para falar com aquele bebê. Aí realmente as crianças já nascem muitas vezes, né, com essa afetividade comprometida. Então, pelo fato de ser uma sociedade, né, individualista, imediatista, né, então falta paciência. Né, paciência na construção do relacionamento. Porque, gente, não tem tempo da gente construir relacionamento, né, sem afetividade e tempo. Tá? Como é que eu vou dar carinho para alguém se eu não tenho tempo para dar o carinho para a pessoa? Né? Para passar a mão no cabelo, às vezes colocar o filho, né, deitado no colo da gente, a gente fazer um cafuné, ou a esposa com o marido com a esposa. Então, tudo isso faz parte dessa afetividade. E Paulo, ele sentiu falta disso. Ele falou, vocês estão limitados nos afetos de vocês. Vocês estão se negando, né, a dar afeto, a dar carinho, a demonstrar amor. Paulo ali está fazendo uma declaração de amor aos coríntios. E ele queria receber em troca uma declaração de amor também. A gente sabe que Paulo era um homem maduro. Né? Alguns especialistas, né, no comportamento humano, pessoas cristãs, eles dizem que Paulo foi o homem mais equilibrado, né, dos personagens da Bíblia, logicamente, sem falar em Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo foi o homem mais equilibrado, humanamente falando, né? Então, Paulo, ele era um homem equilibrado. Mas as pessoas equilibradas, pessoas maduras, também são afetivas. Elas também precisam de afetividade. Nós precisamos ser afetivos. Então, eu gostaria, assim, de estimular as minhas irmãs, né? Para entender que no nossos relacionamentos a gente tem que exercitar essa afetividade. A gente tem que buscar isso. Se eu não sei, eu tenho que buscar em Deus. Né? Amor, para começo de assunto, é uma decisão, mas a afetividade, ela já está no nosso temperamento. Né? São sentimentos, são coisas que estão dentro do nosso temperamento e que muitas coisas do nosso temperamento a gente já nasce com elas, porque são herdados, por exemplo, né? Algumas virtudes, por exemplo, né, são herdadas dos pais, estão no temperamento. Por exemplo, a ira, o medo, isso é coisa que a criança, a gente já nasce com eles, que são no nosso temperamento. Mas há coisas que a gente vai aprendendo. Então, o amor é uma das coisas que a gente aprende. E como é que eu aprendo a amar alguém? É dando amor. Às vezes a pessoa viveu num ambiente tão hostil, um ambiente às vezes tão carregado, um ambiente tão ruim, que ela toma uma decisão. Ela fala assim, não, a minha família, quando eu construir a minha família, vai ser diferente. E eu conheço muitas pessoas que fazem isso. Né? Elas dizem, não, eu não quero. Eu tive um pai que bebeu, bateu na minha mãe, aí a minha mãe era muito amargurada com isso, então não, eu quero uma vida diferente para mim. Então o rapaz, ele diz, não quero, não bebe, sabe, e passa a ser uma pessoa mais afetiva. Mulheres, né, que viram uma mãe tão amargurada, dizem, não, essa coisa de amargura faz muito mal, então se torna pessoas doces. Isso são decisões que nós fazemos, mas que nós temos que trabalhar isso dentro do nosso coração, né? Tiago diz que toda boa dádiva, toda boa dádiva, ela vem do alto. Então, quando eu tomo uma decisão de amar, Deus, ele me ajuda nesse caminho. Né? Porque Deus, são coisas que Deus se agrada. A Bíblia diz que existe uma graça comum. Né? A graça comum, quando Jesus diz que o sol nasce para justos e injustos. Então, se uma pessoa ela é trabalhadora, o fruto do trabalho dela vai ser recompensado, independente dela ser crente ou não. Porque se um crente ele é preguiçoso, ele é omisso, ele vai sofrer a consequência desses defeitos dele também. Né? Mas se uma pessoa que não é crente, ela a gente vê muitas famílias lá do lado de fora. Né? Famílias onde existe respeito, onde existe amor, famílias que a gente vê que são equilibradas. É uma dádiva de Deus. Por quê? Porque são pessoas que buscaram aquele caminho. Né? Então, nós vamos estar de volta, né, em breve, seja daqui 1 mês, 2 meses, não sei quanto tempo, 1 semana, 2, 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Isso, né,
pertence às autoridades, né, aos nossos líderes, mas a gente tem que preparar o nosso coração para a hora que nós voltarmos, né? Porque a gente ficou tempo sem se ver, né? Vai ser importante a gente se abraçar mais, da gente ver como foi difícil a gente ficar longe de alguns irmãos, né? Claro que a gente não consegue se dedicar e ter tempo para todos os irmãos ao mesmo tempo, não é impossível isso. Mas a gente tem que tentar ao máximo, né? Aqueles que, como Paulo, né? Ele está querendo a afetividade do irmão. Então, se alguém quer a sua afetividade, que alguém está querendo o seu amor, alguém está querendo a sua amizade, se abra para essa pessoa. Claro que existem amizades tóxicas, né? A Bíblia fala muito sobre isso. E inclusive essa amizade tóxica, né? No caso lá no Salmo 1, ele fala, né? Não se assente na roda dos escarnecedores, né? E tal. Então, não estou dizendo que dentro da igreja, né, todos são pessoas realmente crentes, são realmente convertidas. Há pessoas tóxicas dentro da igreja, muitas vezes é fermento dentro da igreja. A gente sabe que o próprio Jesus, né, ele fala sobre o joio e o trigo. Né? Muitas vezes nos relacionamentos, né, é plantado discórdias, pessoas que vêm, entram em alguns relacionamentos e plantam discórdias. Então a gente tem que ser muito prudente, mas eu estou falando aqui da igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Né? Então, se eu tenho convicção de que eu sou igreja de Cristo, eu tenho que passar por um crivo, né, da palavra de Deus. Qual é o crivo da palavra de Deus? A palavra de Deus diz assim, que aquele que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais, o que via pornografia não vê mais pornografia. Lá em Efésios mesmo a gente vê Paulo falando nada de gritaria, de chocarrice. Sabe o que é chocarrice? É gozação. Né? A gente vê às vezes irmãos fazendo gozação com a cara de outro irmão. Né? Eu nunca sofri esse bullying por eu ser solteira. Mas eu vejo irmãs sofrerem esse bullying. E isso, gente, é devastador dentro da igreja. Né? Porque a pessoa que está fazendo essa brincadeira, e eu vou falar para você agora que faz essa brincadeira, não faça mais essa brincadeira, é pecado. Você está pecando contra o Senhor e você está pecando contra a irmã também. Tá? Porque se alguém é chamado para ser solteira, isso é bênção de Deus. Deus vai sustentar essa pessoa sendo solteira. Seja homem ou seja mulher. Né? Então, a Bíblia fala, por exemplo, sobre um linguajar. Nada de palavras obscenas. Inclusive usa o termo obsceno. Se você é um crente que fala palavrão. Se você é um crente que conta piadas impuras. Se você é um crente ou uma crente, né? Estou falando no sentido generalizado, que nas conversas tem aquelas malícias, sabe? Vamos falar, né, de relacionamento marido e mulher, o que fez ontem, o que não fez. Isso é pecado. Nós estamos pecando contra o corpo de Cristo. Sabe por quê? Nós temos que fazer a diferença entre nós e o mundo. E isso nos relacionamentos, isso quebra a afetividade, isso destrói, né, os sentimentos das pessoas que, puxa vida, ela quer ter amizade com as pessoas dentro da igreja, mas ela começa a ficar com medo. Porque se ela tem um pouquinho mais de liberdade, de intimidade com a pessoa começa a entrar em conversa que não tem nada a ver. Né? Então nós temos que ser, inclusive, irmãs, a gente tem que ser radical com isso. Não aceite o seu filho zombar do irmãozinho, porque ele vai crescer um jovem, um adolescente que zomba. Né? Então as pessoas dizem assim, mas você lembra, né, na nossa adolescência, né, a gente zombava um do outro, não tinha esse mimimi, a gente sofria bullying, mas é pecado do mesmo jeito. É que a gente não sabia, porque eu não era crente, eu não passei a minha infância, juventude, até a minha mocidade, eu não era crente. Né? Eu fui me converter com 28 de idade, já mãe de um menino de 4 anos. Né? Então, assim, coisas que a gente não sabia, mas se agora eu sei, agora eu sou responsável. Né? Então, isso faz parte da afetividade também, isso faz parte do carinho que eu tenho com a pessoa. Então, se eu tenho carinho por uma pessoa, eu não vou fazer nada que machuque essa pessoa. Né? E nós temos que começar, né, a nos alargar. Né? A gente indo, se abrindo, né, para os relacionamentos saudáveis, né? Não aqueles tóxicos, né? Mas a gente vai se abrindo, a gente vai se dilatando,
tá? Abrindo o nosso coração para as pessoas. E algumas coisas elas fazem com que as pessoas se fechem, as pessoas se trancam, a pessoa fica com medo então de se relacionar. Né? Não era o caso aqui em Coríntios, né? Talvez a gente tenha uma oportunidade de estudar algumas coisas sobre Coríntios. Coríntios é uma igreja igual a nossa. É uma igreja cheia de problema, como todas as igrejas têm. Não estou dizendo que não tem problema, mas existem algumas coisas que são básicas. Né? Por exemplo, um ladrão se converte. Tá? Gente, assim que ele se converteu, ele para de roubar. Então não tem jeito dele ir no domingo na igreja e durante a semana à noite ele está entrando na casa das pessoas e roubando bicicleta no quintal, até bujão de gás. Ah, não, mas eu sou humano e a conversão é passo a passo. Olha, algumas coisas são passo a passo. Né? Mas tem coisas que não, que elas são cortadas radicalmente. Paulo ele é muito claro nisso. O que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais. Tá? O crente não pode ter essa prática de mentira, porque a mentira ela também é uma demonstração de falta de afetividade, é falta de carinho, falta de amor, né? E isso também atrapalha a outra pessoa com quem você está se relacionando, porque ela não vai poder confiar em você, porque você mente, né? Então, eu gostaria assim que a gente começasse a falar mais, né, sobre esses assuntos, né, sobre a afetividade, a honestidade dentro dos relacionamentos, a verdade dentro do relacionamento. Não existe relacionamento sem verdade, porque a verdade é algo que vem de Deus. Eu estou falando de verdade, não estou dizendo de você vomitar o que você pensa na cara dos outros, né? Vou ser bem grossa, já falando assim, de uma forma bem, né? Vomitar na cara dos outros. Ah, não, é porque eu sou sincera. Não, essa é educação. Tá? Existe uma diferença entre eu ser sincera e eu ser uma pessoa mal educada. Né? Então, nós vamos falar sobre sinceridade, como que a falta da sinceridade, a falta de verdade nos relacionamentos, elas minam os relacionamentos também. Uma outra coisa que a gente vai abordar mais para frente vai ser sobre confronto. Gente, o confronto, eu estou falando confronto, estou falando briga, né? O confronto é a maior bênção de Deus. O diabo não gosta de confronto, tá? Porque quando eu confronto, tá? Eu estou dando oportunidade para a pessoa. Muitas vezes ela não está vendo aquilo que está acontecendo, então ela vai reconhecer. E às vezes é uma oportunidade da pessoa mudar o caminho dela. Né? Eu já vi pessoa dizer assim, olha, você não sabe o quanto eu estava pedindo a Deus que acontecesse alguma coisa para eu sair disso. E, gente, isso é muito bom. Porque é o confronto. Então, na hora que é confrontado, né? E a Bíblia lá em Hebreus ela diz o seguinte, que quando nós somos disciplinados, a princípio, né, nós nos entristecemos, mas que depois o Espírito Santo ele trabalha isso e aí a gente vê quão bom é a disciplina, né? Então, é importante a gente ver tudo isso dentro do relacionamento. Então, um dos primeiros pontos, né, dentro do relacionamento é a afetividade. Tá? É importante isso, a gente ser carinhosa com as pessoas, a gente ter uma palavra sempre positiva para dar para a pessoa, né? Se precisar do confronto com educação, com amor, fazer o confronto, isso é muito importante, né? E a gente vai prosseguir buscando essa sabedoria, né? Senhor, misericórdia de mim, me dá sabedoria, sabedoria para que eu, né, seja mais afetiva, me dá sabedoria para que eu possa realmente ser mais íntegra nos meus relacionamentos. O que está faltando, né, para eu ser, né, mais profunda nos meus relacionamentos? É uma coisa que eu tenho pensado muito, né, esse isolamento me fez pensar muito sobre isso, porque a gente é muito profundo nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, né, dentro da nossa família. Mas a gente tem que ter relacionamentos profundos fora também. Jesus, por exemplo, ele teve relacionamentos profundos com seus discípulos. Tão profundos, né, que alguns deles participaram de momentos assim que nenhum outro participou, né, na transfiguração. Tá? Lá no Getsemane, tinham 3 que estavam mais perto dele. Isso quer dizer que ele amava mais os outros? Não.
né? Mas é porque eles estavam mais preparados, eles seriam, né, as colunas da igreja, então eles estavam mais preparados para aqueles momentos. Eram pessoas que talvez eles fossem mais alargados na sua afetividade. A gente vê João reclinando, né, no ombro de Jesus. Isso é afetividade, né? Então a gente vai caminhar, aprendendo um pouquinho mais, estimulando, né, nos estimulando umas às outras a sermos assim, a sermos abertas. é, Quando eu falo em ser uma pessoa aberta, eu não estou dizendo que você tem que contar os seus segredos para todo mundo, né? Existe uma coisa que na psicologia chama que é preservação. Todos nós nos preservamos, né? Então, a pessoa que se expõe demais, que fala tudo, que conta tudo, nossa, você viu, fulano é um livro aberto, isso quer dizer que tem algumas páginas que estão coladas. Porque muitas vezes essa é uma forma da pessoa não deixar que os outros vejam algo muito grave. Tá? Então a gente tem que ser aberta, a gente tem que saber para quem a gente fala, com quem é que a gente fala. É muito importante a gente ver se a pessoa tem maturidade para ela, né, aguentar ouvir o que eu tenho para falar. Porque às vezes vai desabafar com uma pessoa amiga e a gente acaba levando peso para a pessoa, porque a pessoa não tinha capacidade emocional, estrutura emocional para ouvir aquilo. Né? Então, espero que esteja fazendo sentido para vocês, né? Essa linha que é onde a gente está caminhando. Quando a gente começou o Comitê das Mulheres, né, o Ministério das Mulheres, o desejo do meu coração, como sempre foi, era edificar, né, edificar vidas. Eu acho que, acho não, tenho certeza, né? A Bíblia diz, né, a Bíblia não tem achismo, né? Quem acha é a gente, mas eu tenho certeza porque a Bíblia diz. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, edificar o que, que é? É construir. Né? A mulher, ela que constrói, né, esses relacionamentos, tanto que a mulher, ela aproxima os filhos do pai. Bom, deu uma falha técnica aqui, né? Caiu a internet, mas isso são coisas, né, que acontecem. É, tecnologia é assim mesmo, né? Ela é boa, mas ela de vez em quando te deixa na mão. Que nem aquele GPS, né? Você está bem no meio da estrada, né? Não sabe o caminho e o negócio pifa, né? Então, sai do ar, né? Mas, então, voltando, né, naquilo que eu estava falando, né, sobre esses relacionamentos, eu até já nem sei onde eu estava mais, para dizer a verdade. Mas tudo bem. Mas é isso que eu queria passar para vocês, minhas irmãs, né, que nós pudéssemos realmente a gente, né, tá nos preparando, né, com o coração realmente esquentando o nosso coração para a gente voltar para os nossos relacionamentos, a gente construir mais relacionamentos, né? Tivemos uma boa notícia, né, de que nós não vamos voltar para Estiboço, não porque é Estiboço, não é isso, mas a boa notícia é que temos um lugar maior, né? Parece que vai ser um lugar de melhor acesso para várias pessoas. Então, vai ser muito bom. Então, vamos nos preparar, porque quando a gente voltar, nós queremos. Eu tenho alguns projetos no meu coração, vamos ver como é que acontece com as mulheres, né? Nós vamos voltar ao nosso comitê, a gente se reunir mensalmente, ver se a gente consegue, né, fazer reunião de oração e, e convidar para quê, cara? Ah, ok. E vocês, como a Camilinha está me falando aqui, né? As pessoas que não fazem parte da igreja, né? Que venham, né? Se você que está assistindo essa live, você não é da igreja, pode vir, vai ser bem acolhida, bem recebida. E estamos aqui, assim, de coração aberto. Eu realmente estou. Essa quarentena foi bom, né? Foi bom, eu acho que eu fiquei mais emotiva, eu fiquei mais, acho que um pouquinho mais sensível também, né? Não que eu fosse insensível, mas mais sensível. A gente se entrega, tá vendo? Ó, a gente vai se entregando, né, Camilinha? Mas eu sou assim, eu sou tipo a galinha, né, que tem aqueles pintinhos. Aí põe embaixo da asa e ali fica. E aí, né, uma dificuldade para os outros entrarem. Mas eu, né, tenho trabalhado isso, assim, eu sou muito. Não que eu sou, não é fechada nos relacionamentos, mas eu gosto muito de estar sempre com as pessoas que eu amo, né? E se a gente tiver 1 milhão de amigos, fica mais difícil. Mas eu aprendi que a gente tem como conciliar as coisas.
né? Tem como conciliar. Eu acho que basta a gente, né, interagir mais umas com as outras. Se eu sou amiga da Maria, eu trazer a Benedita para ficar perto também junto com a Maria. E assim a gente vai aumentando, né? A gente vai, eu acho que é isso que Paulo fala, né? A gente vai alargando. Né, também os nosso rol de amigos, a gente vai se alargando emocionalmente, afetivamente, mas a gente vai alargando também nos relacionamentos, abrindo para mais relacionamentos, né? Com todos aqueles cuidados que eu falei para vocês, com todas aquelas precauções, né? Nós temos que ter sabedoria, buscar sabedoria em Deus, até onde eu vou nos relacionamentos, né? Tanto eu para a pessoa, como deixar as pessoas virem a mim, e assim a gente poder construir uma igreja saudável, né? A gente sabe que na igreja sempre vai ter problema, porque a igreja é como um hospital, né? Mas você já pensou se no hospital estivessem pessoas lá internadas 50 anos, 20 anos? Não dá, né? Então, aqueles que vão, né, sendo trabalhados, que vão crescendo, a gente passa a ser, né, seria bom que a gente passasse a ser um médico, a ser um enfermeiro, né, daqueles que estão chegando. Para a gente estar preparado, gente, porque tem muitas pessoas com problema, tem muitas famílias com problemas, e se a gente tiver mais maturidade, se a gente tiver sabedoria, né, a gente dá para amenizar, inclusive, o trabalho dos pastores. Né? Porque muitas vezes os pastores, eles não dão conta, porque não tem pessoas com quem eles podem contar, né? Com quem eles podem confiar, de dizer assim, não, você pode ir lá e ajudar aquela pessoa, então tem que ser eles. E o pastor não dá conta disso, o pastor e os presbíteros, né? Então, nós mulheres temos essa função, né, dentro do corpo. A gente vê as mulheres que andavam com Jesus, tá? Então, essas mulheres ajudavam muito a Jesus, né? Elas, enquanto eles estavam ali sendo trabalhado, né, para eles serem as colunas da igreja, havia muitas mulheres que estavam, né, à volta deles, ajudando eles, como mães, como irmãs. Então, isso é muito importante. Tá? A gente não esquecer que a mulher sábia edifica. Edifica o quê? A mulher sábia, ela edifica os relacionamentos, ela ajuda a construir os relacionamentos, ela ajuda a ter um equilíbrio nos relacionamentos. Por isso que diz, a mulher sábia. Né? Mas a insensata, com as próprias mãos derruba. Então, a insensata é aquela que dá a palavra errada, na hora errada, aí numa palhinha desse tamanho bota um fogo, né? E como o Tiago diz sobre a língua, né? Nós temos que aprender muito. Então, vamos, né? Vamos buscar essa sabedoria. Para isso que nós estamos aqui, vamos buscar a sabedoria. Né? E aí, ô Camilinha, você tem alguma coisa para dizer? Algum comentário? Estou vendo a Ana Flávia ali. A Ana Flávia é a Aninha? É a Aninha que o pastor fala. Aham. É a Aninha, né? Ô, Aninha, muito obrigada. Você está em todas, né? Muito obrigado. Você é uma apoiadora, né, dessas lives, né? E queremos contar com você também no Ministério de Mulheres, viu? Você é uma apoiadora no nosso Ministério de Mulheres, tá? Amém. A gente precisa bater mais papo, né? A Thaisa tá pedindo oração para ela também, Sandroca. Ah, ok, né, a Thaís, a gente sabe que lá eles, né, tiveram alguns problemas de saúde, então, tem mais pedidos de oração? Eu queria pedir também pela Simone Quaresma, Sandroca, que a gente orasse. Sim, né, vocês lembram da Simone Quaresma, né, ela contraiu o vírus, né, do coronavírus, e ela está assim já alguns problemas de respiração. Né? Então a gente vai orar por ela, né, pela Simone Quaresma, a gente vai orar pela Thaisa, né, pela família dela também, o Ryan, pela irmã dela, como é que chama a irmã dela mesmo? Tamires. Tamires, né? Vamos orar pela Tamires, não sei se ela já melhorou, né? Então vamos estar orando, tá bom? E eu queria ver se a semana que vem eu vou ter uma surpresa para vocês, eu vou ter uma convidada aqui para estar conversando com nós. Eu não vou falar o nome dela ainda porque eu não falei com ela. Eu ia falar, não sou eu. Eu não falei com ela, eu falei já com o pastor, né? Falei com ele se tudo bem, ele falou que tudo bem,
né? Porque aqui é assim, né, gente? A gente não faz o que a gente quer, não, tá? É uma coisa assim que a gente, né, tem que estar submissa às nossas autoridades, né? Pra gente saber quem a gente pode chamar, quem a gente não pode, né? Porque as pessoas têm que estar alinhadas no pensamento. Mas é alguém da igreja, então tá alinhado com o nosso pensamento. Tá bom? É, então vamos ver se ela vai aceitar o meu convite, porque é uma pessoa que tem algumas coisas muito importantes para compartilhar com a gente, tá bom? Então, né, vamos agora orar. Quero agradecer pela companhia de vocês, agradecer a atenção de vocês, né? Quem é a Sara Camila? Aqui. Opa. A Sara é a esposa do Bruno, que trabalhava com a gente. Ah, Ela falou: você é uma Sara! ótima pessoa. Sinto muita saudade de você e das suas palavras que sempre acalmam o nosso coração. Ô, Sara, eu oro por você, viu? Toda vez que eu vejo você, o Nenê lá, né? O Bruno também, sinto saudade de você também, viu? A Cleusa também tá falando aqui. Deus abençoe sempre. A Cleusa. A Ah, a vizinha. Cleusa aqui é vizinha. Ô, gente, vocês não me desculpem, tá? Mas eu sou meia. Sempre fui, né? E não é agora que vai ser diferente. Porque né? Eu falo pra Camila, falei, Camila, as coisas vai piorar, minha filha. Então você vai se preparando. E eu falei, ainda bem que para a palavra de Deus, assim, eu não esqueço, né? Os versículos bíblicos eu não esqueço. Mas às vezes eu passo pela pessoa e não vejo. Sou muito distraída, sou muito desligada, né? Então, brigadão, Cleusa, você está aí compartilhando também. O pastor Leandro, eu tinha mandado uma mensagem já para ele, dizendo que estava com saudade dele, né? Uma semana sem ver, a gente vai sentindo saudades, né? E ele me respondeu, brigadão, viu, pastor? Você é uma bênção também, né? O pastor Pedro, eu tive com ele ontem, então já não estou com tanta saudade, não. Já vi ontem. né? Obrigado, Ana. A Ana Carvalho também, tá? Obrigadão. Ela tá sempre com a gente também, né, o Camila? Vocês são a ponta firme, viu? Eu sei que vocês têm estado aí. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo apoio. Para mim é muito importante, né? Porque é aquilo que eu falo, né? Passou a fazer, você está igual o Moisés. Ah, não sei falar, não sei falar. Porque a gente se sente inadequada, né? Então, beijo, Sara. Deus te abençoe, viu? E então, brigadão. A Lu Cacheta, qual é a oração? Oh, Eu tô desligada aqui. Ela pede oração por uma amiga que tá lutando pela guarda dos 2 filhos que eram abusados pelo pai. E o nome dela é Fran. Fran. Isso. Então vamos orar pela Fran, porque né, é um problema sério, né? Esse problema, né, de filhos, né, gente? Esse é o problema, né? Quando o casamento não vai bem, aí tá vendo? Né, o que acontece, né? Então, as mulheres têm que lutar pelo seu casamento, né? O Senhor, eu gosto muito de uma coisa, o pastor Samuel Vieira, ele dizia uma coisa muito importante, eu queria deixar isso para vocês, né? Ele dizia assim, que quando há o divórcio num casamento, de cristãos, pessoas cristãs, é a mesma coisa que a pessoa diz assim, Deus não tem poder para restaurar esse casamento. Deus não é poderoso para mudar essa situação. Então, é crer no poder de Deus mesmo, muita oração, muita paciência e realmente né, pensar né, de que, como a gente falou no domingo, né, o casamento ele é a expressão do amor de Deus, né, na construção da família, na construção da sociedade, né, então é muito triste, eu fico muito triste com isso, tá? Então, Não sei se é Claudete ou Everson, né? Mas eu acredito que é Claudete. Ela pede oração pela conversão dos irmãos dela também, tá? Os conversão dos irmãos, então, né? Uhum. Isso é muito importante, né, gente? A gente, quando conhece o Senhor, né? É triste a gente ver os irmãos da gente, ou alguém da família, né? Que não se convertem. Então, vamos estar orando, né? Mas o mesmo poder que nos alcançou, né, Claudete? Ele vai alcançar nossas famílias também, tá? Então, vamos orar? Né? E se alguém tiver mais alguma oração, se aparecer aí depois, eu me comprometo, né, que eu vou pôr na listinha e eu vou estar orando. A gente tem umas fichinhas, né, que a gente tinha nossas reuniões de orações, mas então eu pego essas fichinhas e continuo orando por elas, tá bom? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus, porque o Senhor é Deus de amor, o Senhor é Deus de graça,
O Senhor é Deus que olha para nós com misericórdia. O Senhor é um Deus justo. O Senhor não vira, o Senhor não aceita o pecado, mas o Senhor nos trata, o Senhor nos ajuda a reconhecermos o nosso pecado. Obrigado, Santo Espírito, por isso, porque só o Senhor mesmo para nos convencer disso, porque nós humanamente jamais vamos reconhecer os nossos pecados. Mas muito obrigado, Senhor, e obrigado também porque o Senhor inclina os teus ouvidos para ouvir a nossa oração, por causa da tua misericórdia, porque realmente nós não merecíamos nada, ó Deus. Então, ó Pai, eu quero te pedir pela vida da Thaisa, pela vida da família dela, ó Deus, o Ryan também, o Daniel, quero te pedir pela vida da Tamires também. Pai, que o Senhor possa estar colocando a tua mão santa, a sua mão de graça e misericórdia sobre a vida deles, trazendo cura. Quero te pedir pela vida da Simone Quaresma também, Senhor, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa estar trazendo cura também, alívio para ela e também paciência nesse tempo, ó Pai. Nós sabemos que o tempo da recuperação, às vezes, é o tempo onde o Senhor nos ensina a paciência, mas que o Senhor possa segurar nas mãos dela, que ela possa perceber a tua presença na vida dela, também os filhos dela, ó Deus, o marido dela, que o Senhor os livre, ó Pai, a igreja deles também, que o Senhor os livre do mal, ó Pai. Também, ó Deus, eu quero te pedir pela vida da Claudete. Obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus de poder, o Senhor resgatou a vida dela, então que ela possa ter essa esperança de que o Senhor também, ó Deus, vai converter a sua família. Eu sei que ela tem orado há muitos anos, então que o Senhor coloque, ó Pai, a tua mão sobre a vida de cada um deles, convencendo-os, ó Deus, de que são pecadores, de que a vida eterna nós encontramos em Jesus Cristo. Então, toma essas vidas nas tuas mãos, guarda cada coração, abençoa essa casa, este lar. Obrigado pela vida do Alê, pela vida da Camila, pela ajuda que eles dão, ó Pai, nesse ministério, por tudo isso que eles fazem. Obrigado, a Deus, pelos nossos pastores, que o Senhor esteja colocando a tua mão sobre a vida de cada um deles, dando a sabedoria, o discernimento para cada ação que eles têm que ter, para cada decisão que eles têm que tomar. Pastor Pedro, pastor Leandro, o pastor Ângelo, o pastor Jeff, ó Pai querido, que o Senhor abençoe as lives. Eles têm sido homens, ó Pai, que têm trazido palavras abençoadoras aos nossos corações. Quero te pedir por cada membro da nossa igreja, ó Pai, a City K United. Pai, que o Senhor esteja visitando cada família, cada coração, trazendo paz, alegria, trazendo renovação, transformação, nos convencendo, ó Pai, daquilo que nós temos pecado contra Ti, naquilo que nós temos ofendido a Tua santidade, entristecendo o Espírito Santo. E, ó Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, não tire de nós, ó Pai, o Teu Espírito, não, ó Pai querido, não nos permita, ó Pai, que nós viremos as costas para o Senhor, ó Deus. Segura as nossas mãos, nós precisamos de Ti. Fica conosco, abençoa cada um, ó Deus, que esteve assistindo essa live também, que o Senhor visite os lares, que nesses lares haja vida, a verdadeira vida em Cristo Jesus, haja transformação para a glória do Teu santo nome, até o dia que o Senhor virá nos buscar, todos juntos contigo. Por isso nós levantamos a nossa voz e dizemos: Maranata, vem Jesus. Ô Senhor, nós esperamos esse dia glorioso, para a glória do Teu santo nome. Obrigada, Deus. Obrigado, minhas irmãs, meninas. Então, até a próxima, tá? Um beijão e um abraço. Sintam-se abraçada por mim. Deus abençoe.